queria convidar você a continuar essa jornada de pregação, nossa nova série que começou no domingo passado e hoje a gente está no segundo domingo. Eu fiquei tão feliz, irmãos, porque ontem eu recebi um comentário, um telefonema de uma pessoa que está num processo de se encontrar com Deus, que ainda não se converteu, que ainda está num processo de caminhada com Deus. E essa pessoa me ligou e falou: pastor, a pregação de domingo passado eu estou pensando nela a semana inteira, porque as perguntas que você fez, que não são muito fáceis de se ouvir numa igreja, parece que todo mundo já acha que aquilo é completo, é correto, estão martelando na minha cabeça. Eu falei: que bom, eu ganhei meu dia, porque é isso que é o meu sonho, é saber que Deus tem falado com pessoas, saber que Deus tem trabalhado no coração de pessoas. E eu falei para essa pessoa, eu falei: olha, que Deus continue falando, porque é Deus que fala, né? E hoje a gente está na segunda parte dessa série que vai durar 4 domingos, vai terminar dia 3 de julho, que fala sobre esse tema tão importante que é a Bíblia. Esse tema tão forte, tão importante, e como a gente mostra nessa imagem, o combustível da alegria e da vida cristã é a Bíblia, é a palavra. O combustível que vai encher a nossa vida é a palavra. E hoje, talvez, eu cheguei aqui na igreja no dia 31 de janeiro. Foi quando eu assumi essa igreja como pastor, agora, poucos meses atrás. Acho que hoje vai ser a pregação mais poderosa, mais fácil, mais profunda e mais importante que eu já fiz desde que eu assumi a igreja. Eu também digo glória a Deus. Eu vou dizer por quê. Porque essa pregação de hoje, meus irmãos, não é minha. Não é minha. Essa pregação, ela não vem do pastor Gustavo. E às vezes eu vejo amigos, colegas pastores que ficam desesperados meses, semanas para organizar uma pregação perfeita. Eu olho para o método de Jesus. Jesus chegava no meio das multidões, falava uma parábola que um monte de gente não entendia nada. Ele chegava e contava uma história, o pessoal ficava com a pulga atrás da orelha e ia embora, não explicava, só explicava para os 12 ali, para os 10, aí ele explicava. Mas para a maioria, eu fico vendo assim, a gente se vira nos 30 para pegar uma palavra e colocar ela da melhor maneira possível, não tem que entender tudo, de A a Z e tal. E Jesus vinha, ele chegava, ele falava: o semeador jogou uma semente ali, jogou outra semente aqui, uma cresceu, uma morreu, tchau, um abraço, e ia embora. E o pessoal ficava às vezes sem entender. É impressionante como Jesus às vezes estava completamente distante do que a gente hoje no século 21 entende como uma boa pregação. Mas eu digo que essa pregação é a mais forte, a mais poderosa, é a melhor de todas, porque, meus irmãos, dá até vontade de ler minha pregação, porque ela não é minha. O que nós vamos fazer aqui, não tem como ser diferente nessa noite, é colocar 3 pontos e benefícios que a Bíblia traz para a nossa vida. E eu não tenho como fazer isso falando coisas que venham da minha imaginação. É a Bíblia que vai falar isso para a gente. Então, assim, o máximo de textos bíblicos que eu li em todas as pregações dele não vai ser lido hoje, porque a Bíblia vai pregar. A palavra de Deus vai falar com a gente o que a gente tem que ouvir. Então, assim, pastor, se alguma coisa excelente você ouvir aqui nessa noite, antes de ouvir, saiba que essa coisa vem da Bíblia. Não vem do pastor Gustavo, não vem da criatividade, não vem da inteligência, vem da palavra de Deus. Lembre-se, se você está aqui desde o início do ano, a primeira série que nós tivemos aqui na igreja, qual foi, que eu não lembro mais? Não, Em Busca da Felicidade. Essa foi a nossa primeira série. E todo o ano de 2016, durante todo o ano de 2016, a gente vai estar falando sobre o mesmo tema, em diferentes aspectos, mas o tema é o mesmo: como encontrar a felicidade em Deus. A mesma série que a gente começou lá atrás, a gente vai estar falando hoje. Então, como eu falei domingo passado, no início da série, a gente, quando é criança, ouve aquelas músicas quase terroristas na escola dominical, e que eu nunca esqueço delas, né? Cuidado, mãozinha, com o que toca, cuidado, olhinho, com o que veio, o Salvador do céu está olhando para você. E eu ficava com medo danado daquele negócio. Falei: Jesus, se eu mexer aqui mais do que devo, o Salvador do céu vai mandar um raio e eu vou morrer. E às vezes a gente cria um hábito religioso de ler a Bíblia, mais com medo
do que o diabo vai vir ali com aquele tridente, né? Aquele chifrudo esquisito, do que pensando nos benefícios que a Bíblia traz para a gente. Foi o que eu falei domingo passado. E hoje eu queria começar essa jornada de alguns benefícios. E mais uma vez, como eu falei, essa jornada não é minha. Essa jornada só foi sistematizada por mim. Mas quem vai pregar hoje é a Bíblia. A Bíblia vai trazer a mensagem dessa noite de graça, e tem que ser assim. Porque o dia que não for assim, vocês podem falar: pastor, muda a tua pregação. Porque a Bíblia é quem dá o direcionamento da nossa igreja. Quem veio no culto hoje da manhã ouviu uma palavra muito, muito boa, muito profética, muito profunda do pastor Rodolfo, sobre discipulado, sobre o que é um discipulado, que às vezes tem se falado tanto e se vivido tão pouco. E a gente vai continuar vivendo o que a Bíblia faz. O primeiro aspecto, o primeiro benefício que a Bíblia traz para nós. Por que falar sobre a Bíblia? Em primeiro lugar, porque a Bíblia é a nossa vida. Ela não faz parte da nossa vida. Ela é a nossa vida. E eu queria mostrar para vocês, biblicamente falando, alguns aspectos de que a Bíblia é a nossa vida. Em primeiro lugar, em Deuteronômios 32, eu não sei se você vai querer acompanhar comigo, vai ler tanto texto bíblico nessa noite. Você pode anotar, você pode acompanhar, você pode ir na internet durante a semana ver a mensagem de novo para anotar. Mas o mais importante para mim é que você preste atenção. Porque é tão importante isso, como eu falei, essa palavra é muito melhor do que todas as que eu já preguei, porque é simplesmente a Bíblia. Deuteronômios 32, do versículo 46 a 47. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Moisés dá uma promessa para o povo de Israel, dizendo simplesmente que a Bíblia é a vida dessas pessoas. Não faz parte, não é um adereço, não é um brinco, não é uma roupa, uma coisa a mais, é a vida das pessoas, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. A vida sempre teve condicionada à palavra. Em vários momentos da Bíblia vem promessa: se obedecerdes as minhas palavras, a minha lei, tereis vida, tereis prosperidade, tereis abundância. Se não obedecerdes, a morte. O pecado, a cada dia que passa, como pastor, muitas pessoas me perguntam isso, principalmente quando eu morava na Europa: o que é pecado? O que é pecado, pastor? Fazer sexo antes do casamento é pecado, fazer isso é pecado, beber é pecado, fumar é pecado, isso ou outro é pecado. Eu tenho a cada dia mais, a cada dia que passa, eu acho que eu compreendo melhor o que é pecado, porque a Bíblia me diz o seguinte: pecado é independência. Independência é pecado. O que gerou a morte na Bíblia? O homem foi criado para ter vida e vida eterna, para sempre. Não tinha essa palavra que eu detesto, que é a morte, não existia. E de repente o homem passou a conviver com essa palavra. Por quê? Porque quis ser independente. Então pecado não é uma coisinha assim, porque fazer isso, ou deixar de fazer aquilo, ou ir para tal lugar, ou descumprir com isso, no fundo, é independência. Quanto mais dependentes, conhecedores e possuidores da palavra de Deus nós formos, mais vida nós teremos. É simples assim. Eu não consigo entender porque uma criança num colégio judeu com 9 anos já teve que ler a Torá 5 ou 6 vezes, enquanto muitos crentes que se dizem crentes, que se converteram e que vão na igreja em busca do carro dos sonhos, do emprego dos sonhos, do namorado dos sonhos, isso é tudo bom, tá? Pode buscar, porque Deus dá. Mas tem tanta gente que busca tudo isso, mas não busca a palavra verdadeira, a palavra genuína, a palavra que transforma, a palavra que é vida. João diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é vida, a palavra é a nossa vida, a vida longa. Você quer ter uma vida longa? Envelhecer, se nenhum acidente acontecer, se Jesus não voltar antes, todos nós vamos. Agora, a gente tem duas opções: envelhecer bem ou envelhecer mal.
Isso influencia em se alimentar bem, isso influencia em não ser sedentário, isso influencia em relação à palavra de Deus, a Bíblia, a conhecê-la, para que se prolonguem os dias. Olha que texto poderoso! Por esta mesma palavra prolongareis os seus dias na terra. A vida física é a palavra. Quando a gente começa a ler sobre a criação do físico, do mundo, Salmos 33, versículo 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos dele, e pelo Espírito da sua boca. Hebreus 11, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, mas pela palavra de Deus. O mundo inteiro foi criado por uma palavra de Deus. Deus inspirou e soprou da sua palavra, e o mundo e a sua vida física foram criadas. Então a palavra não faz parte da igreja, a Bíblia não faz parte, não é uma opção. Isso parece tão banal, mas infelizmente é tão raro. Hoje em dia nós temos igrejas que pregando sobre tudo e esquecendo de pregar a palavra, a Bíblia. A nossa vida é longa, a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Tiago, capítulo 1, versículo 18 diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Você tem uma história de vida. Tua história de vida talvez seja ótima, tua história de vida talvez seja de um vencedor, de uma vencedora, tua história de vida nesse momento talvez se confunda com a história de um derrotado, de uma derrotada. A sua história de vida é sua, é pessoal e intransferível, mas a história de vida que Deus traçou para você é para que você fosse como primícias das suas criaturas. Você está com a conta no cheque especial, você está sem emprego, as pessoas têm humilhado você, tem sido complicada a sua vida. O que Deus tem para você, isso não é uma palavra de autoajuda, mas o que a palavra de Deus diz para nós, é o que Deus tem para nós. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Que coisa maravilhosa! 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E meus irmãos, sabe o que é mais engraçado nisso tudo? É que se todos nós estivéssemos mergulhados na palavra dia após dia, manhã após manhã, se a Bíblia fosse algo fundamental, essa pregação nem precisava acontecer. Uma vez, eu estava ministrando numa conferência, e o pastor Ademar estava ministrando louvor, e foi engraçado, porque acabou o louvor, e ele estava cantando um cântico, e ele desceu, e uma pessoa chegou para ele e falou assim, eu estava do lado, pastor, que coisa linda, que inspiração o senhor teve, que palavras bonitas. Aí o Ademar olhou para ela: você é crente há quanto tempo? Ah, pastor, tem muitos anos que eu vou na igreja, eu sou cristã há tantos anos, e nunca ouvi uma música tão bela, tão inspirada. Que inspiração que o senhor teve. Você tem certeza que você é crente há muitos anos? Porque na verdade eu cantei Salmo capítulo, não lembro qual era o capítulo, mas eu não inventei nada, foi só o Salmo que eu cantei. Ah é, pastor, isso está na Bíblia. Gente, que lindo! Ele olhou, ele ficou olhando, eu olhei, eu falei, não estou acreditando nisso. Pois é, que inspiração maravilhosa, pastor. Mas foi a Bíblia, tá? É só a Bíblia. Se você ler, você ia conhecer. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus é algo tão profundo, é algo tão importante, que você precisa saber que ela tem coisas sólidas para você. O início, o meio e o fim da sua vida.
Não apenas começamos a viver pela palavra de Deus, mas também continuamos a viver por ela. Quando Jesus estava no deserto e foi tentado por Satanás, Jesus estava lá morrendo de fome, Jesus queria comer, o diabo veio na hora da fome dele e chegou para ele e falou: ó, vou te dar um monte de coisa, vou te dar comida, vou te dar aquilo, vou te fazer isso, vou te fazer aquilo outro. O que Jesus fez para se livrar do diabo? Quem sabe? Essas palavras estavam aonde? Na Bíblia. Aí o diabo veio, tentou ele de novo, ele veio, rebateu com palavras inteligentes, não, com a Bíblia. Aí o diabo tentou ele pela terceira vez, ele veio e rebateu pela terceira vez com a Bíblia. O próprio Jesus mostra para nós que a forma de vencer o diabo não é indo na campanha dos 7 castiçais, ou disso, ou daquilo outro, ou dando 3 pulinhos, ou isso, ou pagando a vida e a estadia no hotel 5 estrelas para conferência tal. É mergulhando na palavra de Deus e a Bíblia que se torna a sua vida, vai te fazer se livrar do mal. E diante disso tudo, eu ainda não entendo porque a Bíblia não é levada tão a sério pelas igrejas hoje em dia. Porque quando a gente pede para pregar sobre... É igual assim, tem gente que fala que nome não tem nada a ver. Minha sobrinha nasceu agora, e aí foi uma luta lá para escolher o nome dela. E era nome de tudo quanto é lado, um escolhia um, outro escolhia outro, tal, não sei o quê, e veio a Júlia. E aí eu já ouvi gente falando: não, mas nome escolhe depois. Saiu na internet aí essa semana que um casal teve um filho e o filho já tinha 4 horas e não tinha nome ainda, porque eles fizeram uma campanha na internet para os internautas escolherem o nome do filho. Mas, pelo amor de Deus, né? Não, porque filho, o nome não tem nada a ver. Agora eu quero perguntar para alguém aí: você tem algum amigo que chama Judas? Quem tem algum amigo que chama Judas? Se nome não tem nada a ver, se não tem nada a ver botar nome de qualquer... bota Judas então, se nasceu um menino. Eu vi um filme ano passado muito engraçado. Uma família judia, e a menina fica grávida e chega um filho da família judia, tal, é uma comédia, e aí o filho chega e o pai está naquela reunião de família para decidir o nome do filho, e aí quando o cara vem, o pai vem falar, uma família judia daquelas ortodoxas, o filho olha daquele sorrisão: não, meu filho vai se chamar Adolf. E aí todo mundo fica assim: Adolf Hitler, e vê uma confusão, e o filme inteiro gira em torno disso. Se nome não tem nada a ver, então assim, para que botar qualquer nome, né? Nas pessoas. Mas assim, o mais interessante é que quando a gente pega a Bíblia, a gente começa a ver que Deus tem dado tantas coisas para nós, e a gente às vezes acha que é tão pequeno, é tão insignificante. E Deus tem nos dado nomes espirituais, somos primícias do reino dele. E a gente fica achando: não, isso não tem nada a ver. Pode botar qualquer um, pode usar qualquer versículo bíblico aí. Minha Bíblia eu leio naquela caixinha de verso bíblico que eu tiro ali, o meu versículo da sorte. Segunda-feira é esse, terça-feira é esse. É igual escolher um nome qualquer aí. Então escolhe um nome qualquer para sua criança quando você tiver filho. Mais uma vez eu queria lembrar você que nós estamos em busca da felicidade desde fevereiro. Nossa série tem falado sobre isso. O alicerce de toda a felicidade, o alicerce de toda a alegria, o alicerce de toda a vida é a palavra de Deus. E eu não posso pregar diferente. Essa semana eu estava conversando com o pastor Roberto no gabinete, ele falou para mim, Gustavo, a verdade é que não dá para pregar nada que não seja a Bíblia. Eu falei, é isso mesmo, porque quanto mais a Bíblia eu pregar, melhor fica. Eu falei, mas é. E eu não sei porquê, hoje tem tanta gente que não pensa assim. Nada é mais fundamental do que a própria vida, do que a própria existência, nossa criação, preservação, e tudo isso se deve pelo poder da palavra de Deus. A vida é mais importante do que sonhos, é mais importante do que projetos. Quer ver um exemplo muito claro? Eu falo que eu tive ele há 4 semanas atrás. Meu pai
Meu pai tem sonhos, meu pai, muitos de vocês conhecem, porque era o pastor aqui, estava aqui hoje de manhã. Meu pai é um homem muito legal, um homem inteligente, com projetos, com sonhos, com desejos, com ideais e tal. E a vida dele quase foi embora, de um dia para o outro, por causa de um infarto grave. E de repente, tudo aquilo que eu penso do meu pai ficou pequeno, perto de um único pensamento: Senhor, eu quero a vida do meu pai. Eu quero a vida do meu pai. Eu queria ver meu pai vivo. Não era mais o meu pai sonhador, não era mais o meu pai empresário, não era mais o meu pai ex-reitor ou isso ou aquilo. Era o meu pai vivo. Todo o resto da nossa vida fica pequeno quando a vida é colocada em jogo. Não é verdade? A gente vê aí pessoas que criam fortunas. Ontem eu saí para jantar com a Ana e o Vicente. Foi tão gostoso. E aí no meio da nossa conversa a gente estava falando sobre herança, isso e aquilo, e a gente vê pessoas que criam fortunas, verdadeiros impérios, e dinheiro que não acaba mais, para morrer, e dá briga, dá confusão, dá problema, dá um monte de coisa, e fica aquele inventário que não acaba nunca, filhos e netos brigando e se degladiando por causa de bens, e a vida foi embora. Por isso a Bíblia não é inútil, porque ela é a tua vida. A tua vida física, espiritual, mental, depende da palavra de Deus. Exemplo 2, a minha experiência. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui fazer vestibular. E meu pai foi um cara muito sábio, além de muitas outras coisas, ele foi muito sábio. Deus começou a chamar a minha vida numa direção pastoral. E era uma complicação mental louca, porque eu queria ser músico, tinha um chamado para ser pastor da parte de Deus, não sabia muito bem o que fazer. Meu pai era reitor de uma faculdade, e aí meu pai conversou comigo, eu falei para ele sobre tudo isso, e ele falou: filho, tudo bem, você pode ser pastor, pode fazer, mas faz uma outra faculdade antes, se forme em algum outro curso antes. Foi um conselho excelente que meu pai me deu. E aí, nessa confusão de vestibular para lá, vestibular para cá, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para eu manter o mesmo padrão de vida para os meus filhos que meus pais me deram? Eu tenho que ralar 3 vezes mais, trabalhar 10 vezes mais, porque a vida é dura, a vida é difícil. E eu conversando ali com meus amigos, a gente foi correr na lagoa. A gente foi correr na lagoa numa quarta-feira de manhã, e aquele papo ali de adolescente pré-vestibular, né? Cara, meu irmão, o que tu vai fazer? Vai fazer vestibular para quê? Tá fazendo o quê? Mas como é que vai ser? Já viu essa área e dá dinheiro? Esse negócio aí, como é que a gente vai viver, cara? A gente tem um monte de coisa para fazer, tal. E aquela confusão ali, ninguém sabia. E bate aquele desespero, né? Porque eu não sabia o que eu queria e tal. E parece que a vida vai acabar se você errar. É muito cruel isso, né? Muito cruel. Porque você coloca uma condição na vida de uma pessoa, e como se ela fizesse a escolha errada, acabou a vida. E eu fiquei preocupado, peguei minha bicicleta, fui para casa, cheguei em casa, fiquei andando, angustiado. E eu não sou muito de fazer essas coisas, eu acabei de falar isso aqui, eu não sou muito de tirar horóscopo da fé na Bíblia, entendeu? Aquele salmo igual biscoito chinês. Não! Mas eu falei: Senhor, por favor, fala comigo. E eu pego a Bíblia, a palavra de Deus, e aquilo ali para mim, eu falei: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E aí quando eu abro a Bíblia, está lá, Eclesiastes capítulo 12, os últimos versículos: demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livro, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E eu chego para meus amigos e falo: meu irmão, ou Deus está mandando a gente virar hippie, porque não precisa mais estudar, vamos todo mundo criar um acampamento hippie gospel, ou então tem um negócio de Deus aí. Porque assim, era a nossa crise. A nossa crise era essa: cara, a gente vai ter que estudar igual um louco, igual um desesperado, porque senão o mercado de trabalho vai engolir a gente. E Deus chega para mim no meu quarto, sem luz, sem holofote, sem microfone, sem musiquinha bacana, e fala para mim através da palavra, que virou vida no meu quarto ali, e que eu chorei a tarde inteira. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que você tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eu falei: Senhor, obrigado. Isso não é desculpa para não estudar não, e falar para mim: o pastor falou que está lá na Bíblia, hein? Vai fazer prova semana, não vai botar culpa em mim não. Não, pastor. Não tem essa não, tem que estudar.
Mas não tem limite. Você já viu aquela pessoa que fez faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado do doutorado, pós-hiper, super caramelizado doutorado, e foi para a Inglaterra, para Londres, para Paris, para Tóquio, para o Japão, e ela é tão diplomada que ela volta para a vida real, ela entrega o diploma, o RH até treme, né, de tanta coisa que tem, e olha para ela e fala: está super valorizado, não tem emprego para você. Deve ser a pior coisa do mundo, né? Você fez tanta coisa, você tem tanta coisa, você se formou em tanta coisa, e você não pode trabalhar porque você está acima do que deveria. Que loucura! Que loucura! Eu tenho uma amiga, eu só quero ser garçonete, eu só quero isso, porque eu não arrumo nada. E ela tinha pós-doc de não sei o que lá. Não há limite, não dá para parar. Segundo aspecto e benefício que a Bíblia traz de forma tão clara para nós. O primeiro é que ela é a nossa vida. O segundo é simples. Meus irmãos, eu espero que, se você é cristão, se você é crente, isso seja apenas um lembrete. A fé vem pelo ouvir. E um dos pilares da conversão genuína é a fé. Ninguém se converte se não tiver fé. E não há alegria de verdade, não há felicidade de verdade sem fé. Porque ninguém é feliz, tranquilo e alegre naquilo que duvida. Se você duvida de alguma coisa, você pode enganar a todo mundo, menos a você. E foi por isso que no domingo passado eu fiz questão de trazer perguntas tão claras e tão iniciais num relacionamento com Deus. Será que Deus existe? Por que o cristianismo? Por que a Bíblia? Porque se eu duvido dessas coisas, eu posso enganar minha mãe, meu pai, minha esposa, meu marido, mas a mim eu não engano. Às vezes eu até tento, né? Às vezes a gente até tenta se enganar. Mas tudo que não vem de fé, na pior das hipóteses, gera insegurança, gera frustração, gera desânimo. A alegria depende da fé. João, capítulo 20, versículo 31, estes, porém, João está terminando o seu livro. Escreve um monte de coisa que Jesus fez, escreve tudo lá, todo o evangelho de João está escrito lá, milagre e tal. Aí no final, versículo 30, ele fala, e ele fez mais um monte de coisa. E aí versículo 31 ele diz, mas isso que eu escrevi aqui, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aleluia! A palavra, quando você lê a palavra, é um mergulho espiritual da forma mais punk do universo. E às vezes a gente não se dá conta disso, a gente depende de tanta tecnologia para adorar o Senhor. Quando o Senhor quer que você entre no seu quarto e no silêncio do seu quarto, no segredo do seu quarto, busque a palavra, feche os seus olhos e tenha experiências transformadoras, radicais com Ele. Não precisa pagar, não precisa viajar para ouvir o pregador tal, para ir para a igreja tal, para o mover dos milagres tal. Leia a palavra, estude a palavra, conheça a palavra, se encha do combustível da alegria cristã. E isso foi escrito para que você creia que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo. E para que crendo tenhas vida no seu nome. Por isso, vocês estão entendendo o que eu falei? Que essa é a melhor pregação de todas? Porque não sou eu pregando, é a Bíblia que está dizendo isso. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, mas não vem pelo ouvir da fofoca do vizinho, não vem pelo ouvir do desânimo do crente de 30 anos, rabugento, que não conhece a Bíblia e que tudo vai dar errado. Sabe aquele crente, ó céus. Não é ouvindo isso, não. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Tem uma piadinha meio sem graça, já vou avisar logo que é meio sem graça, porque se você não quiser rir, você não precisa rir, entendeu? É meio sem graça, mas é interessante. Tinham 3 sapinhos dentro do buraco. Aí os sapinhos estavam lá pulando, aí apareceu um 4º sapinho. O sapinho ficou olhando lá de cima.
vai conseguir não. E o sapinho pulando, e não vai conseguir não. Aí um sapinho desistiu. Aí o outro sapinho pula, vai conseguir não. O outro sapinho pula, vai conseguir não. O outro sapinho desistiu. Terceiro sapinho começa a pular, vai conseguir não. E ele pula pra lá, pula pra cá, agarra um galho, agarra um, vai conseguir não. Pula agarra o sapo que estava lá em cima, joga ele para baixo, consegue subir. Aí vai, sobe. Qual é a moral da história? Esse sapinho lá de cima era surdo, não conseguiu ouvir os maus conselhos, viu? Eu falei que era meio sem graça, mas ela cabe nesse momento, né? Tem uma matéria no seminário que é PPSG, Piadas Pastorais Sem Graça. Todo pastor passa por essa matéria no seminário. E toda a igreja ri para fingir que, né, o pastor é gente boa, tal. Pode ver, todo pastor tem umas 3, 4 piadinhas da PPSG, né? Mas enfim, a gente tem que estar surdo. A Bíblia diz que a ovelha, que o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, e que a ovelha ouve a sua voz. E é para ficar surdo mesmo, para a voz do desanimado, para a voz do que não crê. Você imagina Moisés, pelo amor de Deus. Você imagina se Moisés resolvesse ouvir a voz dos rabugentos do Egito. Vamos lá para o cheiro de cebola, lá estava melhor. Moisés já tinha pirado, já tinha entrado num manicômio, nem tinha na época, ele tinha teria inventado primeiro. Romanos 15, versículo 13, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Quando você crê, quando a fé entra na tua vida, e ela entra pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, não de fofoca, não de tagarela, não de pastor querendo enriquecer com o teu dinheiro e mandando você dar o que tem, o que não tem para o ministério dele, mas o Deus que te dá a palavra dele te enche de gozo e de paz. E aí você está numa loucura chamada vida no século 21 e todo mundo desesperado, que eu vou perder meu emprego, vou perder isso, vou perder aquilo, e você está ali e você tem um negócio que você não entende, que é a paz que excede a todo entendimento, que não é para entender, mas quando você crê, o Espírito, Deus da esperança te enche de todo gozo e paz no vosso crer. E esse crer vem de ler a palavra. É simples assim. Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Filipenses 1, versículo 25. O gozo da fé e o progresso das pessoas. Que coisa louca. Eu queria ler um exemplo de fé para você. Em 1918, um japonês, e eu gosto de estudar sobre japoneses que se converteram, porque, primeiro, que é tão difícil, eu passei um mês no Japão ministrando em tantos lugares, tocando em tantas cidades, e procurava igreja, e menos de 1% do país inteiro conhece Deus, apesar deles terem mais de 8 milhões de deuses, 8 milhões de deuses. Não tem, é como Paulo, imagina o Paulo chegando no Japão agora, e vendo aquela penca de Deus e procurando, ia ser até difícil achar o Deus desconhecido, como diz a Bíblia, né? Ele ia olhar e ia ver ali Jesus, aquele Deus ali, ó, desconhecido, aquele ali. E um cara chamado Tokichi Ishii, é o nome dele, não é Judas, tá vendo? Tokichi Ishii. Ele foi enforcado por assassinato em Tóquio em 1918. Ele foi preso mais de 20 vezes e era conhecido como mais cruel do que um tigre. Certa vez, depois que ele atacou um agente carcerário e quase matou o cara ali na prisão, eles amarraram ele, colocaram ele de cabeça para baixo, enforcado ao contrário, para ele pedir perdão, e mesmo assim ele não pediu perdão, se recusou. Até que 2 missionárias apareceram numa cadeia lá em Tóquio, no Japão, e deram uma Bíblia para esse cara. Esse cara ganhou uma Bíblia e começou a ler o Novo Testamento. E alguns meses depois, essas missionárias voltaram na prisão e ele falou o seguinte: ele começou a ler sobre a sentença e a execução de Jesus na cruz. E ele começou a ver Jesus sendo executado na cruz. E essas são as palavras desse homem: eu gemi. Era como se um prego de 15 centímetros fosse enfiado em meu coração.
O que esse versículo me revelou? Devo chamá-lo o amor do coração de Cristo? Devo chamá-lo sua compaixão? Não sei como chamá-lo, só sei com um coração indescritivelmente grato, eu criei. Ele foi sentenciado à morte, e a partir desse momento ele começou a aceitar a morte como um julgamento justo e imparcial de Deus. E no dia da sua execução, ele entregou uma carta para essa missionária. E a carta dessa missionária era um paralelo da execução dele, da vida dele, com 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 8 a 10. A Bíblia. Quando Paulo está sofrendo, e sempre está falando lá injuriados, mas não entristecidos, mas sempre alegres, fracos, mas enriquecendo a muitos. E ele escreve o seguinte: entristecidos, mas sempre alegres. As pessoas dirão que eu devo ter um coração cheio de tristeza, porque estou diariamente à espera da execução da sentença de morte. Não é assim. Não sinto nem tristeza, nem desânimo, nem nenhum sofrimento. Trancado em uma cela de prisão de 2 por 3, estou infinitamente mais feliz do que estava nos dias em que eu pecava, quando não conhecia a Deus. Dia e noite estou conversando com Jesus Cristo. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Isso certamente não se aplica à vida má que eu levei antes de me arrepender, mas talvez no futuro alguém ouça que o vilão mais sem esperança que já viveu nesse mundo arrependeu-se dos seus pecados e foi salvo pelo poder de Cristo, e muitos também venham a se arrepender. Então pode ser que, apesar de eu ser pobre, possa tornar muitos ricos. Amém. Que coisa gloriosa. Uma pessoa, antes de morrer, recebe uma Bíblia, e essa Bíblia se torna o combustível da esperança da vida. A fé é gerada e sustentada pela palavra de Deus. Pode ter música, pode ter louvor, pode ter estrutura, mas não precisa de nada. Nada. Eu já contei isso aqui. Nós temos um exemplo tão fresquinho dentro da nossa igreja. Muitos de vocês conhecem o nosso irmão Geraldo, que era tesoureiro da igreja até bem pouco tempo, está com um problema de saúde enorme. E uma vez eu chego na casa dele, tinha uma Bíblia desse tamanho, toda bonita, e eu falo: o que é isso? Ele fala: essa aqui é a Bíblia que trouxe a palavra de Deus para o meu lar. Eu falei: como assim? Meu bisavô achou essa Bíblia no lixo, e ele começou a ler essa Bíblia. E as palavras que estavam dentro ganharam vida, e Deus começou a se revelar, e hoje eu sou crente, porque um dia alguém encontrou a palavra do Senhor e leu. E hoje eu estou aqui, firme nas promessas do Senhor. E em terceiro e último lugar, nessa noite, porque tem tanto benefício que não vai dar para parar aqui. Deus concede o Espírito dele pelo ouvir da palavra de Deus. A Bíblia é muito clara. Ela nos ordena que a gente se encha do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas como é que vem o Espírito? É só quando eu tenho a possibilidade ou a ousadia de ir na conferência de um mover profético do Jiraya, do He-Man? Eu gosto desses negócios, eu gosto de conferência de mover, eu gosto de Jiraya, eu gosto de He-Man, gosto do Lion, que é meu super-herói preferido. Gosto demais do Thundercat. Thundercat, já falei para vocês, tem uma frase do Thundercat que ele tinha que ter tirado da Bíblia. Ele pegava a espada dele, levantava e falava: espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. A espada começava a crescer assim, aquele negócio, olho de Tandera. Olha só que frase bíblica. Tu pega a Bíblia, pega uma Bíblia aí, pega a tua Bíblia aí e fala assim: espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Que é melhor do que isso, cara? Ó, o meu grupo no WhatsApp lá que debate as coisas, o Simba era um olho de Tandera, do Thundercat, que eu gosto muito desse cara. É a nossa espada justiceira. A minha espada justiceira é essa aqui, né? O iPhone justiceiro, né? Não, mas a palavra, gente, ela dá visão além do alcance. Pô, se o Lion pedir e ganhar, imagina ler a Bíblia. Mas como vem o Espírito? Gálatas 3, versículo 2, Paulo pergunta e responde: recebestes o Espírito pelas obras da lei
ou pela pregação da fé? E a resposta é óbvia: pela pregação da fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, 1 mais 1 igual a 2, esse 2 é a palavra, é a lógica. O Espírito inspirou a palavra, e por isso você vai, ou deveria ir, aonde a palavra vai. Quanto mais da palavra de Deus você conhece, quanto mais de Deus você ama. Quanto mais do Espírito de Deus que se revela através da sua palavra, que é a sua palavra, você conhece, mais cheio dele você fica. Romanos 8, versículo 5 diz: os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. E você quer se encher do Espírito? Você quer se encher do Espírito Santo de Deus? Você pode ir em conferência, pode ir em retiro. A gente mesmo vai promover retiro aqui na igreja, vai promover eventos, vai promover um monte de coisa, mas entra no teu quarto, entra na tua casa, pega uma Bíblia, começa a ler a tua Bíblia, começa a amar a palavra do Senhor, começa a fazer como Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas a gente para aí. Isso aí é só o condicional, mas o mais importante vem depois. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dará o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Aleluia. Meus irmãos, e conhecer a palavra de Deus não é para ficar vaidoso, não é para ficar vaidosa. Aliás, quanto mais da palavra de Deus você conhece, mais reconhecedor dos seus pecados você é. E mais reconhecedor da grandeza de Deus você é. Quais são as coisas do Espírito? As coisas do Espírito estão na palavra, liberadas para nós. Gálatas 5:22, bebemos o Espírito ao voltarmos a nossa mente para as coisas do Espírito. O fruto do Espírito é alegria. Você tem buscado a felicidade? Você tem buscado ser feliz, ser alegre? Você tem que buscar o fruto do Espírito, que é a alegria. E para você se encher do fruto do Espírito, não tem outro caminho. Eu podia pular cambalhota, eu podia plantar bananeira, eu podia trazer malabaristas do Circo de Soleil para começar a usar o pessoal aqui no louvor. Ia ser legal, né? Eu gosto desse negócio. Mas nada disso ia te encher do Espírito, da alegria, do fruto de Deus, que é a alegria. Nós somos cheios do fruto do Espírito, que é a alegria, quando a palavra de Deus está dentro do nosso coração, de forma tão profunda que o nosso ser é abalado. E eu queria orar por você nessa noite, porque essa palavra é tão para mim, é tão para você, é tão para a nossa igreja. Eu tenho tantos sonhos para a nossa igreja, tenho vontade de ver nossa igreja tão longe. E tem tanta estratégia, tanta técnica, tanto isso, tanto livro, os 7 passos para o sucesso ministerial. Mas às vezes eu fico me perguntando, eu falo, mas e Jesus, cara? E Jesus? Sabe, a gente fica vivendo uma vida de crente e fica falando que é crente. Eu estava olhando para um mendigo essa semana, olhando para a pessoa e falando, cara, quando é que isso vai mudar? E a palavra de Deus foi muito simples: quando você mudar, quando você me entender, quando você fizer o que eu quero. E a gente fica desesperado e fingindo que não vê a desgraça do mundo, e acha que a gente é muito limitado, e acha que nosso dever é sentar no banco de uma igreja, ficar no domingo, ouvir uma palavra bonitinha, se for mais ou menos eu vou embora, se demorar mais de 30 minutos, né? Hoje de manhã o pastor Rodolfo pregou e foi uma benção. Foi uma benção. Ele não conseguiu ainda se livrar, né, do tempo. E essa pregação passou dos 30 minutos. E eu, no fio, eu estava brincando com ele estava brincando aqui no altar, ele pediu desculpa. Aí eu estava no carro de tarde, eu falei, cara, e daí? E daí? Tá feliz agora, né, pastor? E a gente fica naquele climazinho ali de igreja organizada, bonitinha, que não pode passar disso, não pode passar daquilo.
Quando Deus quer que a gente viva a igreja fora dessas quatro paredes, saindo para lá. Só que só tem um jeito, cara. Só tem um jeito de você sair daquela porta e não se estrepar. Conhecendo e vivendo a palavra do Senhor. Só tem um jeito. O único combustível que vai fazer teu carro andar, mas andar para frente, não é andar de marcha ré. É a palavra do Senhor. E a gente tem tanta resistência a ela. Tem tanto medo, talvez, de abrir a palavra do Senhor e encontrar coisas que vão mudar a nossa vontade egoísta. A gente tem tanto medo de entrar e se embriagar na palavra do Senhor. Talvez por não querer reconhecer que ela é tão boa. Mas quando a gente reconhece os benefícios que ela dá para nós, vida, fé, plenitude do Espírito de Deus e muitos outros que a gente vai falar nos próximos domingos da nossa série. O meu desejo é simples. Quer dizer, não é nada simples. O meu desejo é saber que durante a semana essa igreja está incendiando esse bairro, incendiando a cidade do Rio de Janeiro, incendiando o teu trabalho, incendiando sem a plaquinha metodista. Não precisa. Mas com a placa, o coração transbordando do Espírito Santo de Deus. E não tem como o coração transbordar se a palavra de Deus não entrar no teu coração e não for a espada justiceira que vai te dar a visão além do alcance. Não tem como. Pode ser gente boa, pode ser legal, pode contar umas piadas, pode ser bacana, mas se a palavra do Senhor não estiver ali, vai passar junto com céus e terras. Mas para permanecer, tem que estar afirmado na palavra do Senhor. Eu queria convidar você a orar por isso nessa noite. Eu não quero cantar a musiquinha terrorista que eu aprendi na escola dominical. Cuidado, olhinho com o que pega, olhinho no que vê, mãozinha no que pega. Salvador do céu está olhando para você. Não é medo. É vantagem. É vantagem. A gente é convencido, a gente senta na frente do nosso gerente do banco, está um pouco apertado, e o cara convence a gente de A a Z, que se a gente fizer uma aplicação que a gente não pode fazer, no momento que a gente não pode fazer, o cara convence que é a melhor aplicação. Não, porque é sempre assim, você foi selecionado entre 10.800 clientes, só apareceu você. Faz essa aplicação aqui que vai ser bombástica. E a gente se convence, e vai lá e faz. Às vezes se arrepende. Eu não entendo por que a gente não se convence que mergulhando na palavra e tendo a Bíblia como o maior combustível da alegria, da nossa fé, a gente não vai mais longe. É como se Deus tivesse essa pregação, como eu falei, não é do pastor Gustavo, não precisa, na internet está lá, né, quem pregou, pastor Gustavo, pastor Rodolfo, bota lá, mas é Bíblia. Porque é a Bíblia que pregou essa noite, graças a Deus por isso. Eu queria convidar você a se arrepender pelo tempo que você perdeu sem ler a palavra e a fazer um pacto com Deus intencional. Falar: Deus, eu quero voltar a ler a tua palavra, eu quero entender a tua palavra, eu quero buscar mais, eu quero ir para um grupo pequeno, eu quero estar num estudo bíblico, eu quero entender, porque eu quero mergulhar. Se esse negócio é tão forte assim, por que eu não fiz antes? Por que eu estou botando o nome dos meus filhos sem saber de Judas e levando eles para uma vida desgraçada? Quando eu tenho um nome que é sobre todo nome ali à minha disposição e eu não escolho esse. Vamos orar? Queria convidar você a vir aqui. Não. Como eu falei, essa pregação é para mim. Eu sou o primeiro a me ajoelhar aqui no altar. Assim como eu pego as palavras de Paulo, como a Bíblia pregou de A a Z, que ela termina a pregação. O que eu mais quero fazer eu não faço, aquilo que eu menos quero fazer eu faço. Tantas vezes para ler a palavra, não é isso que a gente fala? Eu queria tanto, aí passou a semana, eu li os romances, eu li isso, eu li aquilo, tudo é bom, mas não é suficiente. Eu queria convidar você a falar: Deus, eu preciso dessa palavra, ela é minha vida. Para eu crescer, para eu avançar, não é esquentando o banco numa igreja, é sendo firme, conhecedor da palavra de Deus. Queria convidar você a orar nesse momento. Se você quiser se ajoelhar aí onde você está, se você quiser fechar seus olhos, essa é uma noite de alegria, essa é uma noite de vitória, porque se nós firmarmos um pacto aqui diante de Deus e falar assim: eu vou ler mais a Bíblia do que eu lia antes,
já está melhor. E como eu sempre falo, santidade não é perfeição, santidade é progresso. Se você olhar para trás e falar, antigamente eu estava pior do que eu estou hoje, eu estou progredindo. Queria convidar você a fazer um pacto com Deus, para que você conheça Deus, para que você se embriague de Deus, cheio do Espírito de Deus, que você leia a palavra de Deus. Você pode fazer isso agora? Comece a orar. Nós vamos cantar enquanto você ora, depois nós vamos orar por você. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Que noite gostosa. É quando acima de qualquer outra coisa nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Como é bom ouvir a Tua palavra. Como é bom reconhecer que a Tua palavra traz tanta coisa para nós. Tantos benefícios, Senhor. Nós só falamos de 3 aqui nessa noite. Tem tantos outros. Domingo que vem a gente vai falar de mais 3. No outro domingo a gente vai falar de mais 3, porque não acaba, Senhor. Oh Deus, nós buscamos alegria, nós queremos ser felizes. Ninguém quer ser triste, ninguém quer viver uma vida deprimida, ninguém quer viver uma vida mais ou menos. Nós queremos buscar alegria, e a alegria está em te conhecer, Senhor. E em te conhecer, Senhor, para te conhecer nós precisamos conhecer a Tua palavra. Deus, ela é o combustível dessa alegria que entra nas nossas vidas. Ela gera benefícios espirituais, ela é igual musculação, Senhor. Oh Deus, ajuda a gente a sair da inércia, Senhor. Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, gera em nós, Senhor, um comprometimento, ajuda-nos, Senhor, a cumprir isso, de ler a Tua palavra, de ler a Bíblia, oh Deus, de ir mais fundo na Tua palavra, oh Deus, de reler a Bíblia, oh Deus, de ler mais uma vez, oh Deus, de te temer ao Teu nome, guardar os Teus mandamentos, porque esse é o nosso dever. Não precisa mais, Senhor. Tem gente inventando tanta coisa, e nós queremos, Senhor, ser uma igreja que busca, reconhece, valoriza e ama a Tua palavra, Jesus. Deus, cuida de cada um desses que está aqui no Teu altar. Oh Deus, que ao nos levantarmos aqui, ao sairmos daqui nessa noite, nós saiamos como pessoas que buscaram mais da Tua palavra, buscaram mais do Teu reino, buscaram mais, Senhor, do Teu projeto de vida para nós. Deus, em nome de Jesus, vem sobre a Tua igreja, vem sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, usa-nos poderosamente, Pai. Oh Deus, toque em nossos corações. Nós te pedimos, gera alegria em nós, alegria em te conhecer, alegria em viver cheios da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.